Bom dia, hoje é dia 21 de julho de 2016 e, dando continuidade ao trabalho de levantamento, pesquisa e investigação sobre a história cultural de Jacareí, eu me encontro hoje com Ana Lúcia Malta, uma das primeiras artesãs de Jacareí. E nós queremos, Ana Lúcia, ouvir a sua história e a sua participação na história do artesanato local. Ana Lúcia, onde você nasceu? Eu nasci em São José dos Campos. Quando? Em que dia? 14 de abril de 56. E qual o nome do seu pai e da sua mãe? Meu pai é José Lourenço da Silva e minha mãe Maria Oliveira e Silva. Também de São José dos Campos, os seus pais? É. E qual foi a sua história com Jacareí? Como você veio para Jacareí? Eu conheci meu marido, aí a gente se casou. Aí depois de 2 anos viemos aqui para Jacareí. Qual o nome do seu marido? Benedito Malta dos Santos. O nosso músico? É, músico, árbitro. Quando você conheceu o Benedito, ele já cantava? Já. Foi através da música que a gente se conheceu num clube. E como foi esse encontro? Em qual clube? Qual banda que ele tocava? Você se lembra? Aí ele tocava numa banda em São José. Só que eu não me lembro o nome da banda agora, que já faz tanto tempo. Aí numa dessas apresentações dele da banda, a gente se conheceu. E como também ele trabalhava numa firma lá em São José, aí a gente se conheceu e nos casamos. E você veio para Jacareí em que ano? 75. E aqui em Jacareí, como foi o início da sua participação na história cultural da cidade, fazendo artesanato? Quando eu vim aqui para Jacareí, como a minha família era toda de lá, então eu não conhecia muitas pessoas. Aí comecei a levar meu filho na escola. E na porta da escola comecei a fazer amizade com as mães também. E entre elas tinha uma que era artesã. Também uma das primeiras artesãs daqui, hoje já falecida. Aí a gente foi, assim, conversando durante o período da aula. Em vez de a gente ir para casa, a gente ficava no Parque dos Eucalipto, fazendo artesanato. Eu ia para a casa dela, comecei também a ajudar a fazer artesanato. Aí fui me envolvendo e acabei gostando do artesanato, no qual estou até hoje. E qual era o nome dessa sua primeira amiga do artesanato? Irene Soares. Uma artesã muito conhecida, ela fazia muitas bonecas, fantoches. Só que hoje ela não está mais com a gente. E alguém da família dela continuou o trabalho ou você não sabe? Tem uma irmã dela, só que no momento também ela está bem debilitada, então não tem. Não fazer mais as bonecas. Não. E aí você começou começou a fazer o seu artesanato. Qual era a característica do seu artesanato no início? O meu mais foi bordado, pintura em tecido e tricô. Apesar que eu sempre ajudava ela, assim, nas bonecas, a encher as bonecas, essas coisas assim, mas o que eu me adaptei melhor foi nisso. As bonecas eram feitas de qual material? Tecido. Tecido, o enchimento? Algodão. E era aquela boneca bem tradicional mesmo. E muito bonito o trabalho dela, era muito procurado. Então eu ajudava bastante ela. E ela tinha uma economia e vivia assim de artesanato, ou ela tinha também uma outra profissão? Não, ela era pensionista e vivia do artesanato. Então você começou o seu artesanato nesse período. E quando você começou, você já viu que era uma possibilidade também de ter uma renda para ajudar na economia familiar? Olha, na época eu fazia artesanato não como renda, fazia assim mais porque eu era muito sozinha aqui. Então não era tanto que eu não era de vender muito meus trabalhos. Então era mais assim para participar. E aí vocês começaram a organizar um grupo de artesãs? Começamos. A gente começou, eu e ela, tem também a Dícia Aparecida, que fazia também, tem um artesanato muito bonito. A gente começou, tem uma lojinha que era ali no estacionamento, numa garagem, aonde que é hoje ali a Escola Teresa Porto Marques. Teresa Porto Marques, é isso mesmo.
Então tinha uma garagem. Que na época se chamava Escola Paraíso. Tinha uma garagem, era uma casa antiga, e cederam a garagem, a gente começava a fazer ali. Até surgir a Casa do Artesão. E nessa garagem, o proprietário da casa cedeu a garagem. Cedeu. Porque eles também faziam artesanato ou não? Olha, eu não me lembro, faz muito tempo, mas eles não faziam, cedia porque gostavam do artesanato. E ali vocês já faziam, produziam e vendiam. Produzia e vendia. Além de fazer a exposição, vendia também o artesanato. E aí você viu que era uma renda, que era uma fonte também de renda. Verdade. E era uma fonte de renda que te ajudava bastante na economia familiar? Ajudava, sim. Assim, principalmente pelos meus gastos, né? Ajudava aí bastante. E as outras artesãs desse período, você lembra o nome delas ou quantas pessoas eram mais ou menos? Olha, não era muito porque a garagem era pequena. Mas acho que daquelas lá já não está mais nenhuma com a gente. Todas já faleceram. Então, essa garagem era na Rua General Carneiro. Era. Ao lado do Colégio Paraíso, próximo... Era uma casa que tinha lá. Aí tinha essa garagem ali que a gente começou. E todas tinham uma renda pelo trabalho que faziam. Umas sim, outras não. E depois, como que vocês se organizaram para começar a participar da Fapija? Da Fapija, aí a gente conheceu a Ina, já falecida também. Aí a gente começou a ir para a Fapija. A vender nossos trabalhos lá. E ficamos bastante tempo na Fapija. A Casa do Artesão, você lembra quando surgiu? Como foi proposta? A proposta foi de ter um lugar para a gente expor nosso trabalho, expor e vender. Aí reuniu vários grupos, era uma associação, tinha sua diretoria, e durou até que um bom tempo. E como se chamava? Associação das Artesãs? Associação dos Artesãos de Jacareí. E você lembra quando foi feita a casa, você não lembra o ano, mas você lembra quando foi feita a Casa do Artesanato? Lembro. E você lembra qual era o prefeito que estava no poder? Era o Telmo, Dr. Telmo. Você lembra quando inaugurou a Casa do Artesanato e onde era? Lembro. Então, você pode falar um pouco pra gente sobre a estrutura física ali da Casa do Artesanato e como foi feito? Olha, foi reformado ali a antiga estação, no qual hoje é a Fundação Cultural. Aí a gente ficou bastante tempo naquele espaço. A gente dividia ali também com o escritório, nessa época ainda não tinha o museu. A gente dividia com o escritório do museu ali. Depois veio a sede da Fundação Cultural também. Aí ficamos lá. Como foi feita, construída a Casa do Artesanato? A aparência dela, como ela era? Bom, é como é a fundação hoje. A gente cederam pra gente 2 cômodos de lá. Aí quando tínhamos exposição, a gente usava aquele salão grande. E fazíamos feira também ao redor. E aquela casa de vidro que ficava em frente à padaria Auxiliadora? Atrás dali da casa dos ferroviários? Então, aí foi assim. Nós ficamos vários anos ali na Fundação Cultural. Aí, como estava precisando de reforma, aí eles locaram para a gente um espaço ali na Rua Prudente de Moraes. Ficamos um bom tempo também na Prudente de Moraes com a Fundação Cultural que bancava o aluguel. Aí foi indo também, eles pediram espaço, aí nós fomos para a Galeria 12 Horas. Ficamos também um bom tempo com o apoio da Fundação Cultural. Aí da Galeria 12 Horas, nós fomos para a Casa de Vidro. Ficamos também um bom tempo na Casa de Vidro. Aí da Casa de Vidro, disse que teria que fazer uma reforma ali na praça e tal. E aí locaram o espaço para a gente ali perto da padaria Auxiliadora. Era embaixo daquele hotel, como é que chama aquele hotel? Hotel Máximo? Hotel Máximo. A gente tinha um espaço pequeno ali. Aí foi indo, a fundação disse que não podia mais locar. Aí pediu para a gente sair, que daí iam ver um outro espaço para nós.
E esse espaço até hoje não veio. Aí estamos, até então, sem esse espaço. E você se lembra por que a casa de vidro foi demolida? Por que eles tiraram a casa de vidro? Então a casa de vidro era a casa do artesanato. Foi a casa do artesanato durante um período. Foi. E você lembra como que ela foi demolida? Para a reforma do espaço. E daí veio para lá a Sala Mário Lago, aí foi para a reforma do espaço. Só que depois não voltamos mais. E demoliram absolutamente a casa de vidro. Demoliram. Você se lembra disso, de ter visto essa parte, desse período em que tinha a casa e depois não tinha mais a casa de vidro, que vocês não tinham mais o espaço próprio? Tinha nessa época eu era presidente da associação, da Casa Artesão. Ana Lúcia, e você tem documentos e fotos desse período da sua produção como artesã? Tenho fotos, tem tudo. E você pode disponibilizar, porque através dos documentos, das fotos e tudo que você tem de arquivo, né, nós podemos atualmente digitalizar, colocar esse material na internet, para que as pessoas possam ter um reconhecimento do seu trabalho e da história do artesanato em Jacareí. Você se lembra também de outras pessoas que você gostaria de convidar para uma conversa sobre as experiências no segmento do artesanato? Me lembro, e eu quero até frisar bem, a Dirce Aparecida. Ela também foi uma das primeiras artesãs, fundadora até da Casa Artesão. Então a gente podia se reunir com ela para trocar mais experiência. Você lembra de mais algumas amigas? Lembro. Só que essas amigas vai ser meio difícil de eu encontrar agora. Tem a Clotilde Guimarães, a Maria de Barros Martins, a Dirce. Que bom. Então, você se compromete a convidar as suas amigas artesãs para a gente fazer um encontro, inclusive com a Dirce, e assim a gente pode fazer uma pesquisa mais profunda sobre a história do artesanato em Jacareí. Certo. Vou marcar o mais rápido possível. Ok. Muito obrigada. Eu quero destacar aqui que quem me deu a referência sobre o trabalho da Ana Lúcia foi o professor Lázaro Moreira, filho do seu Paco, que faz o artesanato de raiz, faz a cestaria. E eu agradeço muito ao Lázaro pela lembrança e pela referência sobre o trabalho da Ana Lúcia. Agradeço também a Ana Lúcia e vamos marcar o mais rápido possível para conversar com a Ana Lúcia junto com a Dirce. Exato. Quer dar mais uma palavrinha, Ana Lúcia? Eu quero agradecer e espero que esse próximo encontro a gente faça uma matéria melhor. Aí, aguardo você. A Lúcia mora na Lago do Riachuelo, 130, Centro. E você sempre morou aqui, Lúcia? Sempre morei, já tem 40 anos. Desde 75 eu moro aqui. Você acompanhou, então, bastante as mudanças na cidade de Jacareí, né? Acompanhei. Então, nós temos bastante assunto para tratar com a Ana Lúcia e a Dirce em um próximo encontro. Até lá. Dando continuidade ao nosso trabalho de pesquisa histórica sobre a história cultural de Jacareí, hoje nós nos encontramos na casa da Dirce Aparecida da Silva. É uma artesã jacariense que tem uma longa história no artesanato local, que participou de todos os movimentos a favor da cultura, a favor da preservação do patrimônio cultural dessa cidade. E ela possui também as lembranças, as memórias a respeito do início do artesanato em Jacareí. E por isso se faz importante essa conversa, esse diálogo com a Dirce e a Ana Lúcia, que também é uma artesã local, que tem vasto material sobre a história, tem os jornais, tem os documentos, tem as fotografias e, além de tudo, tem as memórias. E isso é que nós viemos hoje fazer aqui na casa da
Dirce, um encontro, uma conversa, um bate-papo sobre a nossa história, sobre a história do artesanato em Jacareí. Boa tarde, você se apresenta, por favor. Meu nome é Lúcia, eu moro aqui em Jacareí já há 43 anos, vim de São José dos Campos. Aí, chegando aqui em Jacareí, levava meu filho na escola. Aí, na escola, eu conheci uma amiga, a Irene Soares, que é uma artesã 10 aqui da cidade, muito conhecida também. Hoje, já não está mais no meio da gente, está num plano superior. Aí, através da convivência com ela, eu comecei a conhecer o artesanato de Jacareí. E, através dela, comecei a fazer parte da Casa do Artesão. No qual, hoje não tem mais a casa, mas ainda curto bastante o artesanato. Quero agradecer ao nosso amigo professor Lázaro Moreira, que me deu a orientação a respeito do trabalho das artesãs em Jacareí na década de 80, quando elas tinham um trabalho muito ativo e conseguiram ter a casa do artista e do artesão. Então, nós vamos conversar com a Ana Lúcia Malta, que nasceu em São José dos Campos, mas viveu sempre, se casou e veio morar aqui em Jacareí. Ana Lúcia Malta, casada com Benedito Malta dos Santos. Ana Lúcia, fala um pouquinho pra gente sobre o músico Benedito. Meu marido, desde que eu conheci ele, ele já é envolvido com música e futebol, que é as duas paixões que ele tinha na vida. Então, em São José, ele tinha uma banda, fazia parte de uma banda, e também a minha família toda fazia parte dessa banda. Aí a gente se conheceu num clube. Aí, como ele gostava das mesmas coisas que eu, a gente namorou, em pouco tempo nos casamos e viemos para cá, para Jacareí. Aí aqui ele se envolveu mais com música e mais com esporte. E hoje, infelizmente, ele também está no plano superior. Mas deixou muitas lembranças boas aqui para gente. Um grande artista, Benedito Malta dos Santos. E hoje vamos conversar aqui com a Ana Lúcia Malta e com a Dirce Aparecida da Silva, que nos recebe para esse bate-papo informal, para podermos resgatar a história do artesanato em Jacareí. Boa tarde, Dirce, muito obrigada pela hospedagem aqui em sua casa. Gostaria que você se apresentasse. Meu nome é Dirce Aparecida da Silva, nascida em Jacareí, tenho 65 anos, né? E desde então, desde 1986, eu estou envolvida com artesanato. Eu não fazia muito artesanato, comecei depois da casa que foi inaugurada para nós, né? Casa lá na estação, que não tinha nada, era caída aquela casa. Então, a dona Sônia, na época do Dr. Telmo, ela que restaurou aquela casa para nós. E nós ficamos bastante tempo lá, com muitos artesãos, o artista dos artesãos, e era muito bom. E agora a gente está sem a casa. Aqui em Jacareí, como se deu o início do seu trabalho como artesã? Então, nós reunimos, né, com a dona Clotilde, na época, que era da presidente, da dona Sônia, que resolveu fazer essa casa para nós, que não tinha. Era uma casa que tinha dentro de Moraes, né, que fazia, Dona Rosa, Dona Irene, não tinha local para expor. Então, nós vivíamos assim. Então, essa casa foi muito bom para todos os artesãos, inclusive para mim, que eu sustentei meus filhos através dessa casa, muitos anos. Então, foi muito ruim quando acabou, que a gente acha muita falta, que tem muitos artesãos bons nessa cidade, esquecidos. E a gente gostaria que voltasse, que desse um apoio para nós. Para os artesãos, não só para mim, né? Para os artesãos. A Casa do Artesão, ela foi inaugurada em Jacareí com o nome de Casa do Artista e do Artesão, em 2 de junho de 1986. E desse evento, da inauguração da Casa do Artesão, vocês se recordam? A gente recorda, sim. Tem muita coisa, né, Dirce? Muito. Coisas boas. Então, na época da Casa do Artista, eu lembro muito, nossa, a gente tinha
exposições de 15 em 15 dias, com coquetel, as autoridades apoiando. Então era muito bonito que as pessoas iam e vendia muito. Então não era só expor, não, era vendas, né? Então era, nossa, muito legal mesmo. Então deixou muita saudade e nós temos como provar. Que nós temos recorte, nós temos muita coisa que a Ana Lúcia que guardou, e essa é a minha amiga aqui, ela que responde até hoje pelos artesãos. Tudo que precisa é com a Lúcia, para resolver alguma coisa. É ela que, né, a referência ficou na casa dela, que nós não temos um local, mas temos ela que responde. Então tudo que acontece, liga para a Lúcia resolve. Né? Então ela não perdemos o vínculo com isso, por isso, né? Sempre estamos reunidas, porque qualquer coisa que tem, e nós ficamos com muito respeito, porque a gente fala da casa do artista, do artesão, e a turma nos respeitam, porque nós deixamos um trabalho muito bonito, honesto. Então nós temos tudo documentado, tudo certinho. Então quem lembra da casa, lembra com alegria, porque foi uma coisa muito bonita. A casa foi inaugurada porque vocês precisavam de um local. De um local. Onde vocês faziam reunião antes da casa ser inaugurada? Era na prefeitura. Na prefeitura. Com poucos. Com quem? Sônia Bonano. A dona Clotilde Guimarães. Como que é? Clotilde Guimarães, né? Eu que participava, Dirce que participava. E da a Ina, iniciativa de fazer a casa? Da dona Sônia. A ideia de fazer Foi a casa? Ela que deu. Da dona Sônia Bonano. Sônia Bonano, e ela acompanhou todos os trabalhos. E o local da Casa do Artesão, que foi inaugurada em 2 de junho de 1986, onde era? Na estação ferroviária. Ocupava todo o prédio da estação? Eu ocupava, era uma sala e o salão. Né, e dividia com o Ademir, que era do museu. Adelmir Morato de Lima. Isso, era o que participava com a gente lá, que tinha outra sala do outro lado. Né, mas era assim muito... E em volta da estação a gente fazia artesanato também. E nessa casa vocês tinham uma concentração, vocês se encontravam? Sim. Vocês faziam cursos? Fazia. Muito cursos. Fazia bastante. E tudo com o apoio do poder público? Sim. Inclusive, às vezes, eles iam buscar artesãos que não tinham condições, eles iam lá buscar os trabalhos dele. E traziam. Então, eles davam muito apoio. E nós participávamos da FAPIJA. Todos esses anos que nós participamos da FAPIJA, eles iam buscar a gente. A gente fazia também as feiras no Rosário, com participação de lanches que levavam para nós. Então, a gente foi muito assim, Tinha sabe? transporte? Tinha. Esperava os artesãos a terminar para levar a gente. Entregava cada um na sua casa. Então a gente era, nossa, muito bem tratado. E eles tinham diálogo com todos vocês? Sim. Para saber das necessidades, para saber do que vocês queriam? Eles já tinham diálogo? Tinha. E quem era a pessoa que mais representava o poder público na época no diálogo com vocês? Acho que lembro. Mas no tempo da Sônia Bonano. O Arouca também ajudou bastante. Muito. E a gente também fazia muito assim, visita em outras cidades. Eles arrumavam condução, a gente ia, fazia muita feira lá em Sabaúna, Salesópolis, Santa Branca. Então, a gente saía bastante, levava muito o nome da cidade, de Jacareí para outras cidades. Eu tenho aqui em mãos uma foto que aparece a placa, né? E escrito Casa do Artista e do Artesão. Essa placa foi a placa colocada na inauguração da Casa do Artesão na estação ferroviária. Na nossa antiga estação ferroviária. Que quando os trens foram parcialmente desativados, a estação ferroviária passou para a administração do poder público local, municipal, e então a prefeitura transformou a estação ferroviária da cidade num aparelho de cultura. Ali se realizavam os trabalhos administrativos do Museu de Antropologia do Vale do Paraíba, porque naquele período, em 1986, Adelmir Morato de Lima era o diretor executivo do museu. O
prédio, o edifício do Solar Gomes Leitão, onde foi criado o museu, passava por restauros. Então, Adelmir Morato de Lima tinha uma sala dentro da estação ferroviária, onde ele desenvolvia suas atividades, juntamente ao grupo do artesanato e dos artistas, porque a casa ela foi inaugurada como Casa do Artista e do Artesão. Inclusive, na época, nós temos aqui o material, comprova a existência dessa Casa do Artista e do Artesão e a importância desta casa para a cidade, para a preservação da cultura e para o pleno desenvolvimento do trabalho de cada artesão, porque todo segmento cultural precisa de uma estrutura física, precisa de uma sede onde os fazedores de cultura se encontram, podem armazenar os seus produtos, podem expor os seus produtos e podem fazer também a transferência, a ação didática de ensinar aquele artesanato que eles desenvolveram. Então, aqui, para a história do artesanato em Jacareí, nós já temos aspectos muito importantes. Nós já vimos que, de um grupo de artesãs, juntamente com o poder público municipal, deu-se início e se inaugurou a Casa do Artista e do Artesão em 2 de junho de 1986. E depois da inauguração, Lúcia está aqui com a ata da Assembleia Geral da Constituição da Associação dos Artesãos de Jacareí. Você quer falar um pouco, por favor, Lúcia, sobre essa ata, sobre essa reunião que vocês participaram? Então, nessa reunião, eu ainda não estava fazendo parte da Casa do Artesão. Aí essa reunião foi feita no dia 22 de janeiro de 1986. Mas aqui consta tudo, os artesãos da época. Aí quando eu comecei a fazer parte, ela já estava em andamento. Dirce, você já estava na associação quando foi feita essa ata de fundação oficial da associação? Sim, desde o começo. Eu participei em tudo, desde o começo. Nós nunca se afastamos, né? Então, sempre, desde que inaugurou, a gente sempre estava ali, junto. E qual era o objetivo de vocês nesse momento, quando fundaram a Associação dos Artesãos? Era ter um local, assim, fixo, né? Pra gente ficar, não precisava ficar todos os dias, tinha uma pessoa que ficava para nós, das vendas, né? Então a gente não precisava estar desmontando, saindo, então a pessoa já sabia que lá tinha artesanato, então iam ver. Né? Então, agora a gente tinha casa e fazia feira em frente também. A gente fazia, né? Tinha a casa, que as pessoas iam visitar a casa e tinha as feirinhas em redor. Então era muito movimentado, era muito... Em redor da estação? Da estação e da pracinha. E vinha muita gente muita gente de fora. Inclusive, as pessoas veem que nem a minha nora mora fora, eu tive que levar para São José, porque nós não tínhamos local para mostrar para ela, da nossa casa de artesão. Que nem meus netos que a vovó faz um monte de coisa, cadê a casa que eu falava para eles? Eu vou mostrar o quê? Então eu tive que levar para São José. Mostrei lá a praça que fazia, porque nós não tínhamos. Não temos, né? Então, a casa foi fundada, vocês tiveram uma casa... Jacareí teve uma casa do artista e do artesão a partir de 2 de junho de 1986. E depois disso, o que ocorreu para que fosse fechada essa casa? Como foi? Como foi a perda da sede e da casa do artista e do artesão em Jacareí? Como ocorreu isso? Como ocorreu que eles falaram? Outra administração falou que estava com cupim, que ia reformar a casa para nós. Só que não devolveram mais. Foram alugando. E isso em que ano? Lembra, Luciana? Então, a casa foi inaugurada em 1986, dentro da estação ferroviária. E
quando ela foi... Nós tivemos que sair... Quando vocês tiveram que sair de lá? 2001? Por aí. Acho que é 2001. 2001. Nesse momento da transferência, que vocês tiveram que sair da casa do artista e do artesão, a administração local pediu para vocês saírem de lá e vocês foram para onde? Para Prudente de Moraes. Para a Rua Prudente de Moraes, que eles alugaram, né? Eles alugaram um local para nós. Tudo com a promessa que a gente ia voltar. Era por um tempo determinado, provisório. Provisório, e só promessas, e nós somos assim. Cada hora nós estamos num lugar. Então, até acabar de vez. Durante um tempo, a casa do artesão se localizou ali na Rua Prudente de Moraes. Você se lembra o número? Não lembro. Perto do Mercadante, né, não? Ao lado. Durante um período, a casa do artista e do artesão foi transferida para a Rua Prudente de Moraes, com a justificação do poder público, da prefeitura, em 2001, que a casa, que a estação ferroviária seria reformada, porque estava com cupim. Aí permaneceu ali por um período, não? Sim, certo. Depois nós fomos para a galeria. Para a Galeria 12 Horas. Da Galeria 12 Horas, ficamos um tempo lá também. Daí deram uma casa de vidro. Depois tiraram nós da casa de vidro, puseram nós um local ali no Hotel Máximo. E dali acabou. E a casa de vidro era o local de exposição. Disposição e vendas. Já existia. Já existia, daí eles deram pra gente. Porque não tinha mais local, eles deram ali, né? Só que eles falaram que ia reformar também. Eu não sei que tanta reforma, tudo para acabar, né? E daí, daí foi o fim. Não tem mais diálogo, não tem mais nada. Todas as cidades têm Casa do Artesão, que é um orgulho, e nós não temos, tivemos, só que pegaram. Hoje, assim, qual é a situação do artesão em Jacareí? Ele está... Como o artesão se relaciona com o poder público na cidade? Olha, para nós não tem diálogo, porque nós que corremos atrás de feira, que nem a Lúcia, que responde, porque tudo vai lá, parece que até que ela é da prefeitura, né? Que não ganha para nada, e os artesãos vão nela, não vão neles. Eles ganham e ela que faz o trabalho. Essa é bem a realidade. Lúcia, como que é? Você recebe essas pessoas na sua casa? Aí eles me procuram Quais bastante. são as maiores solicitações? A cobrança do espaço. Porque você faz feira, mas a feira não é tudo que você pode levar. Tem aquele problema de uma coisa quebra, uma peça é muito grande, e nem todo artesão tem condução. Nem no caso, eu mesmo não estou fazendo feira, eu e mais uma amiga, porque a gente não tem condução de acompanhar a feira. Aí, tendo essa casa do artesão, fica aquele espaço aberto. Você chega, fica lá, toma conta, da noite você pega e fecha. Aí tem um local para um turista vir levar uma lembrança. Agora a feira não. Então é isso que eles cobram de mim, o espaço. E a casa do artesão também, não é só artesanato que tinha lá não, lá tinha muito quitutes, que hoje a gente não encontra mais, aqueles biscoitinhos da vovó, aqueles docinhos caseiros. Então tudo isso faz falta hoje. Nós temos aqui também alguns recortes de jornais guardados pela Lúcia, em que aparece, dia 5 de setembro de 1986, a presença da senhora Lucy Montoro visita a casa do artesão. Nós temos também aqui algumas fotografias em que aparece o então prefeito Telmo de Almeida Cruz, juntamente com o governador Franco Montoro. E temos também a senhora Sônia Bonano se manifestando em uma manifestação de festa do Divino e apresentação de danças de Moçambique, porque na época Jacareí possuía esses grupos de Moçambique, de Catira.
E sobre essa experiência do Moçambique, da catira, a Dirce tem uma lembrança muito importante também. Essas festas do Divino, meu pai que fazia. São Gonçalo, da catira lá. Então, meu pai fez muito tempo. Agora, meu pai é falecido, né? Mas ele deixou, nossa, temos até um livro aqui em Jacareí, que é sobre esses artistas. Qual é o nome do seu pai? Paulo Vicente da Silva. Que Seu pai fazia nasceu em Jacareí. em Jacareí. Qual o nome Tá. da sua mãe? Maria José Souza Silva, Também de Jacareí. também de Jacareí. E você É. participava com seu pai dessas festas? Participava, mas pouco, porque logo eu me casei. Quem participou mais foi minhas irmãs, que acompanhou mais. Só que meu pai faleceu muito cedo, meu pai faleceu com 53 anos. Mas ele fazia muitas feiras, as festas de Guararema do Divino, era tudo ele. Ele ficava o mês inteiro para lá. Então ele era muito conhecido, muito, né? E você acompanhava seu pai nessas festas? Sim, a gente sempre ia. E você lembra já nessas festas da presença de feira de artesanato? Da presença dos artesãos? Não, era muito pouco. Porque nós tínhamos a casa, né? Então não era. Era muita festa em roça. Então não tinha muita. Porque a tradição do Divino era o quê? Eles faziam aqueles biscoitos, aquelas comidas. Era mais isso, né? Aqueles enfeites, aquelas flores que eles enfeitavam tudo. Inclusive aquelas flores de antigamente, minha mãe que fazia. Ainda quando tem festa aqui, eu faço para lembrar, né? Daquele tempo que minha mãe fazia essas festas. Você faz as flores? Minha mãe faz. Sua mãe faz as Minha mãe flores? faz as flores ainda. Qual o material que a sua mãe utiliza para fazer É as aqueles flores? papel de seda e papel crepom, que é aquelas flores de antigamente, né? Então ela ela adora fazer. Nossa, faz muito. E ela ensina a fazer? Não, se for, ela ensina. Ela já está com 86 anos, né? Mas se for, nossa, ela adora. Ela faz. Nós temos aqui também uma matéria do Diário de Jacareí, do dia 3 de julho de 1986, em que aparece a narrativa sobre a inauguração da Casa do Artesão. Foi um evento importante para a cidade, o momento em que Jacareí valorizava o seu patrimônio histórico-cultural e o trabalho manual, o trabalho artesanal, sem nenhum preconceito. Nós temos aqui também uma matéria no Jornal do Vale, de 4 de julho de 1986, em que aparece o então prefeito Telmo de Almeida Cruz, a sua esposa Sônia Bonano e o deputado estadual Luiz Máximo, na inauguração da Casa do Artesão. Artesão já tem a sua casa em Jacareí, isso em 1986. Tudo foi feito com muito respeito em função da cidade reconhecer o trabalho do artesão, do artista e do artesão. Pois nós temos uma outra matéria de jornal do dia 25 de junho de 1986, falando sobre a Casa do Artesão e a história da ferrovia. Porque a Casa do Artesão foi feita inicialmente ali na estação ferroviária, no momento em que os trens foram desativados. Então, é uma história longa, é uma história documentada, que possui toda a comprovação de que Jacareí, em um determinado período, fazia, sim, a valorização do seu patrimônio histórico e de sua identidade cultural. No dia 24 de junho de 1986, aparece a notícia: Casa para preservar a identidade cultural do artesão. É importante ressaltar que tudo isso aconteceu em 1986 e que a Casa do Artesão teve a sua frutificação,
ela deu frutos, porque muitos artesãos se formaram ali a partir da casa do artista e do artesão. É importante também lembrar que muitos artesãos foram depois prejudicados no momento em que a administração local resolveu extinguir a casa do artesão em 2000, praticamente em 2003, entre 2003 e 2004. Dirce, e como vocês viram esse momento da extinção da casa do artesão, entre vocês artesãs, Dirce e Lúcia? Olha, a gente viu com muita tristeza. Lutamos bastante, fizemos o possível e o impossível, mas desistir não desistimos ainda não. A gente ainda continua lutando para ter uma casa. Foi muito triste, mas a gente está sempre assim, na feira, nós estamos sempre presentes, né? Que nem faz feira aqui e ali, tem alguma feira a gente vai participar, então teve reunião na casa da Lúcia, nós não deixamos, nós temos esperança ainda, que volta à nossa casa, mas como era, entendeu? Com muito respeito, muita organização, é isso que nós esperamos. A esperança é o último que morre, né? O nosso ainda não morreu. É importante ressaltar também a autonomia que essas artesãs tinham naquele momento em que possuíam a sede, que tinha uma coordenação do poder público local, mas que elas tinham uma autonomia em gerenciar essa casa. Assim como tinham um relacionamento muito amigável e muito produtivo com o gestor de cultura naquele momento, que era o Adelmir Morato de Lima, então diretor do Museu de Antropologia de Jacareí, que se encontrava o prédio em os edifícios Solar Gomes Leitão em reformas, mas Adelmir desenvolvia as suas atividades ali na estação ferroviária, onde foi feita a casa do artista e do artesão. Bem, depois de um período frutífero, né, de tanta produção artesanal, eu gostaria de saber de vocês algumas notícias sobre como era a participação de vocês em outras cidades. Olha, a gente era muito bem recebida, viu? E nós participamos bastante. Às vezes eram convidados, a gente ia visitar e às vezes não fazia feira. Nós levávamos nosso artesanato também para lá. Então foi muito bom. E agora não tem mais nada. Você lembra de algumas cidades? Santa Branca. E qual outra, Lúcia? Sabaúna. Sabaúna. Biritiba Mirim. Biritiba Mirim, Então foi muito legal, muito... As pessoas gostavam mesmo, olha, só quem gosta mesmo de artesanato para ver, valorizar. Porque quem não gosta quer acabar, né? Nós temos aqui algumas fotos da Lúcia, em que aparece um standard da Prefeitura Municipal de Jacareí. E todo o stand ocupado com a produção artesanal de Jacareí, numa grande feira lá em São Paulo. Essa feira, quem participou mais foi um artesão que a gente tem também, que também foi fundador da casa, um excelente artesão, José Luiz da Silva. Aí ele tinha mais disponibilidade, então ele acompanhava essa feira. E ele também, a gente precisa uma hora também marcar um documentário com ele, que ele tem muita coisa para falar. Em uma primeira foto, nós temos aqui em 1986 a foto da placa ali na sala da estação ferroviária, em que os artesãos estão juntos, inclusive temos aqui a presença do seu Paco, que é um dos artesãos mais antigos de Jacareí, o pai do professor Lázaro Moreira, e depois nós temos aqui uma outra foto com uma outra placa de madeira
escrita Casa do Artista e do Artesão. E aqui já é em uma outra sede. Vocês se lembram onde é essa outra sede? Depois que os artesãos foram despejados da estação ferroviária, onde era o seu núcleo de encontro e de desenvolvimento de trabalho. Essa placa já de madeira improvisada, vocês se lembram de onde era? De qual da galeria? Da Galeria 12 Horas. Então, os artistas e os artesãos foram despejados da estação ferroviária, foram depois encaminhados para com a justificativa que a estação ferroviária seria restaurada. Depois eles foram encaminhados para uma casa que foi alugada pela prefeitura. Depois eles foram para a Galeria 12 Horas, em um espaço também alugado pela prefeitura, onde aparece essa placa já do Casa do Artista e do Artesão, mas que já não se encontrava em espaço público. Era já um espaço alugado pela prefeitura municipal, que havia despejado os artistas e os artesãos da Casa do Artista e do Artesão. Vocês acreditam que existiram mudanças no tratamento e desenvolvimento do trabalho de vocês quando mudava a administração local? Porque aqui, por exemplo, nós já vemos uma outra foto do prefeito Aroca, Oswaldo Aroca, com a Ana e outras artesãs aqui do município. Como vocês viram essas mudanças? O que vocês acham de mais importante que vocês se lembram? Teve mudança, sim. Cada gestão era uma mudança. Aí, porque o que tinha com o próximo já não fazia do mesmo jeito. E assim foi. A mudança foi radical. Essa mudança radical, você lembra exatamente quando ocorreu? Do Marco Aurélio. Aí a gente foi perdendo espaço, até que perdemos tudo. Fomos mudando de casa para casa. E nessa mudança o espaço foi diminuindo. E os artesãos foram assim, cada um para um lado. E no que está até hoje. Sem uma sede. E sem a Casa do Artesão. Você se lembra, Dirce, de fatos desse período, da mudança de prefeitos? Lembro que foi assim, desgastante, porque nós brigamos muito para nós conseguir. Mas não conseguimos. Então foi assim, olha, isso que eu falo, eles têm que gostar do artesanato. Se não tiver, que nem tem a dona Sônia, que ela adorava o artesanato. Então ela entendia, né? Agora a pessoa que não gosta de artesanato quer acabar, em vez de pôr um profissional para acompanhar, para ajudar a gente. Não, nós não tivemos esse apoio. Depois de um café com biscoitinhos, com bolo de farinha integral, com as rosquinhas da Dirce, que ela faz já há muitos anos e sempre fez para vender nas feiras de artesanato de Jacareí, e vendia também na Casa do Artesão. Eram quitutes da Dirce. Dirce, me conta um pouquinho sobre essa condição que a Casa do Artesão oferecia para as culinaristas. Então, a gente fazia tudo caseiro, né? Tinha acho que quase umas 10 doceiras. Então, a gente, nossa, vendia muito. Então, a gente, até hoje eu ainda faço, né? E eu tratei dos meus filhos fazendo essas coisas. Quando eu não sabia fazer as próprias artesãs me ensinavam. E daí fui gostando. E essa foi, nossa, muito bom. E hoje eu relembrei. Fiz de novo para nós tomar café, para dizer que eu fazia mesmo. E recordando aqui também com os recortes de jornais da Lúcia, nós vimos que no jornal Vale Paraibano, em 18 de julho de 2004, aparece uma notícia: artesãos de Jacareí mantêm tradição com peças antigas. E aí aqui trata um pouco das características de alguns artesanatos,
como a renda fricolité e os terços de lágrima de Nossa Senhora. Lúcia, fala um pouquinho para a gente desse artesanato que tinha em Jacareí, o artesanato que ainda tem e as características dele. Ainda temos esses artesanatos. Que nem o terço Lágrimas de Nossa Senhora, ainda temos o artesão Seu Fabiano, que até hoje ele faz e ele mantém a venda dele sempre no Revelando São Paulo, em São José, e algumas feiras no qual ele é convidado. O Inhanduti é um trabalho feito pela Ismarina, hoje já falecida, mas as filhas dela continuam dando andamento, e também se encontra nas feiras que eles são convidados e também no Revelando São Paulo. Agora, o frivolité já é um trabalho mais complicado, né, Adris? Aí quem faz trabalho é a Geralda. É um trabalho feito com uma linha fininha, tipo assim, a linha 10 de pipa, e com uma agulha de madeira, se não me engano o nome dela é Navete. E fica um trabalho muito bonito. Hoje ela não tem mais condições de fazer como ela fazia. Mas ainda temos. E a matéria mostra aqui pra gente que era já um artesanato muito rico, mas que já se encontrava ainda em Jacareí, mas que já tinha dificuldades da sobrevivência. Tem até mesmo uma fala da Dirce sobre o seu artesanato, dizendo: meu forte são os biscoitos caseiros e chocolates, mas faço muito crochê também. Aprendi o crochê em um curso oferecido pela própria Associação dos Artesãos, que tinha sido fundada em 1986. E hoje faço para vender. Assim afirmou a Dirce Aparecida Silva, uma das fundadoras da associação. E aí a gente percebe o objetivo da fundação, que aparecia lá em ata, defender. E aí a gente percebe os objetivos da Associação dos Artesãos, que já aparecia lá na ata, na Assembleia de Fundação, que era defender a condição socioeconômica de seus membros, né? E na época essa associação podia cumprir com o seu objetivo, porque existia um trabalho forte e também considerado e valorizado pelo poder municipal. Depois nós temos aqui, observando essa linha de desenvolvimento do artesanato e dos artesãos junto à Casa do Artesão, nós temos aqui uma matéria a respeito das dificuldades que os artesãos passavam. Em 22 de março de 2002, o Jornal Semanário de Jacareí apresenta uma matéria sobre comércio cultural. Artesãos temem fim de associação. Em 2002. Porque aparece queda nas vendas, preocupa artistas que solicitam um novo espaço para acomodar a sede. Foi aquele período em que a Associação dos Artesãos e os artesãos foram despejados da estação ferroviária, foram para uma outra casa alugada pela Prefeitura Municipal e depois sempre tiveram condições para desenvolver os seus trabalhos. A Dirce e a Lúcia vão falar um pouquinho dessa questão da associação, dos problemas da associação e da Casa do Artesão, que se interrelacionam, porque o desenvolvimento econômico para as famílias que dependem do artesanato dependem disso, dependem da associação dos artesãos, da união dos artesãos e de uma estrutura física no município para que eles possam desenvolver o seu trabalho. A gente está falando, né, da associação que foi desfazendo.
Então, muito difícil, gente. Muito mesmo que nós vemos artesãos estão passando até necessidade, porque tem uns trabalhos lindos, não tem como vender. Então, né? A gente tinha muito apoio. E a gente fazia as feiras lá no Rosário, patrocinado, que eles montavam as barracas para nós, davam lanche, como é a antiga Kaiser, como que é o nome dela? A Henniger. Entendeu? Então nós tínhamos assim, as pessoas cuidavam mais de nós, né? Agora estamos totalmente, a gente tem que fazer por nós, levar os trabalhos, lanche nós vamos ter que pagar. Então carreto não temos, se quiser a gente tem que levar. Então está sendo muito difícil, gente, muito. Então daí estão esse artesanato raiz. Esse artesanato raiz é muito importante, mas os nossos também somos. Então, por que não abranger todos? Não só o raiz, todos, porque o raiz e esse artesanato também faz parte. Que um quer ver o raiz, outro quer ver outro tipo de artesanato. Então, eu acho que não é por aí, né? Eu acho que por que não faz uma reuniões com artesãos e perguntam o que eles acham? Para os próprios artesãos que fazem. Não supondo que alguém faça lá. Não é assim. Então, eu acho que tem que ter, porque aqui em Jacareí tem muitos artesãos, gente, com coisas maravilhosas, que tem que abranger uma casa para nós, voltar uma casa bonita, que é onde todos os artesãos se reunir, tem um ponto de encontro. A pessoa quer um presentinho, lá na casa do artesão tem. Olha Guararema, olha o exemplo de Guararema, que é tão pertinho aqui de nós. Você vê que só vem gente de longe para ver os artesanatos e aqui vai ver o quê? Se não tem? Então é isso que eu estou falando, ver se as pessoas acordam um pouquinho para esse lado para ajudar nós. E também falando sobre a questão do artesanato de raiz, que é muito importante, a manutenção desse artesanato, nós em Jacareí tivemos algumas pessoas, porque algumas já faleceram, temos ainda algumas que trabalham com o artesanato de raiz. Lúcia, você pode falar para a gente sobre algumas pessoas que ainda trabalham com artesanato de raiz? Temos o seu Paco, o seu Zezinho Moreira, o dele é cestaria, um trabalho muito bonito também. O seu Fabiano Silva, Fabiano Santos, ele faz os terços. Temos as meninas, as netas dele, que hoje estão fazendo o Inhanduti. Ainda temos a Geralda, que faz o Frivolité. A Dona Maria também, Maria do Espírito Santo, ela faz aqueles bordados antigos, que está voltando agora. Então, temos sim, bastante coisa em raiz. E sobre a experiência da feira que ocorreu durante um período no Largo do Riachuelo. Agora a Lúcia vai contar isso para a gente. Como foi esse período da feira no Largo do Riachuelo? Esta feira foi uma feira muito bonita, os moradores dali gostavam, os comerciantes também gostavam. Pegávamos um foco bom, o pessoal que trabalhava lá na prefeitura, nos laboratórios. A venda ali era boa, mas aí a feira passou a ser pelo desenvolvimento econômico. Aí resolveu unificar. Aí nesse de unificar, tinha que padronizar as barracas, tudo, e acabou com a feira dali. E até hoje os comerciantes e os moradores e as pessoas que transitam por ali, eles pedem a volta da feira, que era um local bonito e a feira ali era muito bonita. Jacareí possui esses espaços importantes na sua história. O Largo do Riachuelo, inclusive, é o local onde a Lúcia mora, e é um espaço importante historicamente, porque foi o primeiro centro comercial da cidade de Jacareí. No momento em que a cidade era uma vila, no momento em que o rio passava ali atrás da Igreja da Matriz, existia um porto no início da rua Luiz Simon. E desse porto existia a estrada que ia para a vila de São José dos Campos. Nesse momento,
por volta de 1780 a 1850, aquele local, Largo do Riachuelo, era o ponto comercial mais importante da cidade de Jacareí. Porque Jacareí teve os 3 fluxos de desenvolvimento comercial. O primeiro ali no Largo do Riachuelo, o segundo ali na Praça Conde Frontin, onde se encontra a estação ferroviária, que teve início em 1876 e por isso teve o seu segundo centro comercial ativado ali, e o terceiro centro de atividades econômicas mais intensas na direção da Estrada Velha Jacareí São José dos Campos, no bairro Vila Branca. Então, são 3 momentos históricos com 3 pontos de comércio importantes. O Largo do Riachuelo seria importantíssimo que fosse ali reativado também a Feira do Artesanato, como disse a Lúcia, que já existiu ali uma feira de artesanato, e também essa memória histórica da cidade, que o espaço, o território urbano possa contar um pouco da história da cidade para o cidadão. E falando sobre esse assunto, nós temos aqui um jornal de 13 de julho de 2002, era o jornal Amanhecer do Vale. E aparece uma notícia sobre a ferrovia. A ferrovia, a estação ferroviária, que depois se tornou a casa do artesão, do artista e do artesão, e nesse jornal aparece a manchete: peças históricas da ferrovia desaparecem. Nesse momento, a ferrovia já estava desativada, as linhas do trem da cidade já estavam sendo retiradas, e a Casa do Artesanato estava sendo desativada do espaço da estação ferroviária. E aqui nós temos nesse jornal um anúncio sobre o artesanato local. Aqui aparece: a Associação dos Artesãos de Jacareí vem resgatando os trabalhos artesanais chamados raízes. São trabalhos feitos com materiais retirados da natureza. Então, foi um período em que a Associação dos Artesãos, que possuía artesãos que faziam vários tipos de artesanato, a associação fazia também o resgate da história do artesanato de raiz. Você se lembra desse momento, Lúcia? Olha, vagamente. Você se lembra, Dirce? Eu lembro, sim, que eles davam, nossa, coisas muito bonitas, gente, muito linda. Pena que nós não temos mais as fotos, porque nós fomos roubados. Com muita coisa, que nós tinha vídeo pronto também. Também foi roubado isso. Mas eram coisas muito bonitas, que as pessoas faziam mesmo com gosto. Porque tinha o local, tinha gente que comprava, tinha gente que ia lá para ver, tinha os familiares. Então, um ia passando para o outro. Então, era muito gratificante. Agora a gente vê isso, não temos mais, né? As pessoas fazem, mas faz como antigamente, as pessoas já estão idosas, mas vai lá uma equipe, vê os trabalhos, que tendo um local, as pessoas vão lá e buscam, trazem para venda. Mas tem isso, eles abandonam, as pessoas ficam velhas, as pessoas esquecem. É uma sabedoria, gente. Você viu que seu trabalho de giz, né? Do giz. Tem o nosso artesão que faz no giz um trabalho lindo. Fez um presépio no giz, que é a coisa mais linda. Então, esquecido. Que a pessoa nem sabe o que é isso. Porque não divulga, né? Porque nós divulgamos. Agora não temos a casa, como que nós vamos divulgar? Aqui trazemos também um outro documento da imprensa mostrando esse relato
da Lúcia e da Dirce. A Associação dos Artesãos expõe artesanato de raiz. Aqui aparecem alguns artistas. José Moreira, que é o seu Paco, quando tinha 83 anos, e os seus trabalhos de diversos materiais, como taquara, madeira, cipó, taboa, sapê e barba de bode. Materiais utilizados pelo seu Paco para fazer o seu artesanato. Temos também o Antônio Soares, que esculpe diversos tipos de materiais, como madeira, pedra-sabão, argila e outros, há mais de 25 anos. Após a exposição da Fapija, suas obras seguirão para o sul do Brasil, onde Soares venderá para lojas específicas. Temos aqui também os terços feitos com sementes de capiá, mais conhecidos por contas de rosário, feitos por Fabiano dos Santos, como citado pela Dirce e por Lúcia. Esse jornal é o Amanhecer do Vale, de 2002, e nós vemos que em 2002 existia ainda o artesanato de raiz, promovido pela Associação dos Artesãos, em um momento que a cultura e o patrimônio histórico da cidade estava sendo gravemente culpido, através da demolição da ferrovia. Nós vimos também uma ação muito importante nesse desenvolvimento da ação dos artesãos e da fundação da Associação dos Artesãos. Nós vimos uma ação muito importante do poder público com a presença da visita de Lucy Montoro a Jacareí. Nós vemos que muitas autoridades se preocupavam com o trabalho do artesão, por causa da cultura e por causa do fator socioeconômico, de manutenção das famílias. Nós temos aqui ainda uma foto que revela uma surpresa da dona Lucy com os tapetes feitos à mão pelas exímias artesãs da manufatura de tapetes Santa Helena. Esses documentos, esses jornais, são comprovantes de uma ação cultural e uma ação socioeconômica de fundamental importância do artesanato em nossa cidade de Jacareí. Bem, Dirce e Lúcia, como que vocês viam a ação dos patrocinadores nas feiras? Vocês observaram isso durante um determinado momento, que vocês tiveram apoio de patrocinadores nas feiras de artesanato? Olha, quando a gente fazia a feira, tivemos muito patrocínio da Heineken. Ela cedia para a gente as tendas, a mesa, a gente só participava com o artesanato e a toalha. E fornecia lanche também para a gente, mais a segurança, um funcionário à disposição. Então, foi muito bom. Então, é assim que a minha amiga falou mesmo, que a gente tinha apoio. A gente ia para lá se preocupado, porque os funcionários mandavam o funcionário montar, então era muito bom. Né? E uma coisa que eu esqueci de falar também, como a casa do artista, do artesão. Quando foi feito a casa, inaugurada a casa para nós, então a dona Sônia deixou bem claro para nós, ó, vocês têm que pôr a Associação dos Artesãos, porque a casa, se algum prefeito não gostar, como não gostou e tirou, agora a associação ninguém tira de nós, que são nossas. Então esses não vai ter esse poder. E qual foi o prefeito que tirou? Marco Aurélio. Foi ele que tirou. Dirce, por favor, conta pra gente e mostra pra gente um pouco do artesanato que você fazia naquele período em que você atuava na Casa do Artesão e também do artesanato que você produz hoje. Então, na Casa do Artesão, eu fazia bonecas, entrei com bonecas de pano e depois logo eu fui fazendo
as minhas rosquinhas, minhas coisas mais, né, os biscoitinhos caseiros. Né, bordava sapatilha também, fazia crochê. Cerâmica também, fiz de tudo, gente. E agora, atualmente, eu estou fazendo, né, meus trabalhos dos divinos, que é uma sequência do meu pai, fazia festas do divino. Também faço chinelos, faço minhas galinhinhas. Então, e continuo fazendo os meus tricô, meus crochê. Então é isso. Evoluiu bastante. Evoluí. Não parei, hein, gente? Olha, quantos anos. Tô aí. Hoje fizemos esse encontro com Dirce e Lúcia, duas representantes do artesanato local, e nós temos a intenção de continuar encontrando esses artesãos que são os mais antigos, que sabem a história, que fizeram a história do artesanato em nossa cidade. A história do artesanato, na verdade, se entrelaça com tantas outras histórias sobre a cultura em Jacareí. E é um momento importante porque, atualmente, mais de 400 famílias sobrevivem com uma economia criativa, com a economia da sustentabilidade, com a economia do artesanato. Então, é um momento importante para a gente fazer esse resgate histórico. É o momento em que a história influencia nas ações das pessoas, do poder público, dos atores sociais. Gostaria de agradecer sempre ao professor Lázaro Moreira, que me indicou a Lúcia. Gostaria de agradecer a Lúcia, que me aceitou, me recebeu muito bem e me indicou também a Dirce. Gostaria de agradecer a Dirce, que preparou para a gente essa tarde maravilhosa, com seus quitutes muito gostosos. E gostaria que vocês duas, Lúcia e Dirce, deixassem um recado aqui para as artesãs, para os artesãos atuais. Porque nesse histórico que nós fizemos, desde a fundação em 1986, da Casa do Artista e do Artesão, da fundação da Associação dos Artesãos, e depois as sucessivas mudanças de casas, e depois a extinção da Casa do Artesão, e a demolição da Casa de Vidro, que era um símbolo do artesanato local, porque era onde os artesãos expunham os seus trabalhos. Nós percebemos que parte das pessoas que trabalham com artesanato hoje, que são mais jovens, não têm acesso a essa história, né? A Casa de Vidro, onde eram expostos os trabalhos de artesanato, praticamente se tornou uma lenda na memória do grupo do artesanato atual, porque as pessoas não se lembram e não existe nada registrado nesse sentido. Então, Lúcia e Dirce, muito obrigado, porque é um momento em que nós estamos fazendo esse registro inédito sobre a história do artesanato e dos aparelhos culturais que serviram ao artesanato na nossa cidade durante um período, e que hoje as pessoas já não se lembram mais. Então, eu gostaria que vocês deixassem aí um recado, uma mensagem, né, para todos os artesãos, para todas as artesãs que estão começando, que já trabalham com isso, mas que não viveram aquele momento da década de 80, em que o artesanato foi valorizado e que o artesanato ocupou tanto espaço econômico e cultural na nossa cidade até 2002, quando o então prefeito, citado por Dirce, extinguiu a Casa do Artesanato e enfraqueceu o movimento da Associação dos Artesãos. Então, eu quero deixar aqui, né, um apoio para os novos que estão entrando, que batalhem por um artesanato para a gente para ter um espaço, que nós já tivemos nosso espaço, mas agora vocês lutam, né, para vocês terem os seus espaços, que é um direito de nós. E se vocês quiserem uma memória, procura a Lúcia, que nós temos tudo documentado,
Eles mostram para vocês o que era a Casa do Artesão, que muita gente não sabe o que era a nossa Casa de Vidro, a nossa associação, a batalha que foi, muitas coisas bonitas que nós conquistamos. Então, está tudo lá, documentado. Quem quiser ver, é só ir na Casa da Lúcia, que a Lúcia que ficou responsável de levar nosso nome da associação. Porque muita gente não sabe. Muita gente sabe, mas os novos, eles não sabem nem o que era essa Casa de Vidro. Então tem lá até foto para vocês verem. É isso que eu deixo para vocês, essa palavra de incentivo. O que eu quero deixar aqui é pedir para vocês novos, estão começando agora, para a gente se unir, para a gente se fortalecer e todo mundo lutar pela mesma causa. A volta da Casa do Artesão. Porque acho que a parte mais complicada foi o começo de tudo que a gente passou, a gente já tem um pouco de experiência. Então, daqui para frente, vamos nos fortalecer, juntar tudo pela mesma meta e vamos ter a casa de volta. Muito obrigada mais uma vez. É sempre uma alegria conversar com as pessoas que fizeram parte da nossa história, que fazem ainda parte da nossa história, que promovem o nosso patrimônio histórico-cultural, que promovem a ação das famílias e das pessoas em torno da cultura, da economia da cultura, que pode ajudar na subsistência das famílias e no crescimento econômico, sociocultural de Jacareí. Muito obrigada.